E aí, família, tudo bem? Bernardo aqui para mais um vídeo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas, como sempre. Então, galera, como vocês já sabem, ou como a grande maioria de vocês sabem, eu sou um cara que sou meio maluco por Botafogo, por futebol em geral, e eu gosto sempre de ficar sabendo o que tá rolando em todos os cantos do mundo, que jogador é bom, que time tá jogando bem, esse tipo de coisa. E unindo o útil ao agradável, o que eu gosto sempre de fazer, um conteúdo que eu sempre adorei fazer nas minhas outras redes sociais, em fim de temporada, enfim, meio de temporada, quando tem a janela de transferências, é começar a pesquisar jogadores que eu gostaria de ver no Botafogo. Ou seja, sem informação nenhuma, sem rumor nenhum, eu começar a pesquisar jogadores que eu gostaria de ver no Botafogo, porque eu, como gosto de pensar, sei o que tá rolando no futebol aí em alguns cantos, eu vejo jogadores, caraca, cara, esse cara daí eu adoraria ver no Botafogo. E é basicamente esse vídeo que eu tô fazendo aqui pra vocês. Eu fiz uma lista, juntei 27 nomes que eu gostaria de ver no Botafogo. E vou falar aqui os principais, passar posição por posição. A gente tem todas as posições do time. A gente tem de centroavante ao goleiro, nomes que eu gostaria de ver no Botafogo. Lembrando, só uma brincadeira, informação nenhuma. O Botafogo tá precisando de uma reformulação no elenco para nossa própria saúde mental, né? A gente não aguenta uma galera que tá aí. E o Botafogo, como um time, precisa de reforços no elenco, porque a gente vai disputar a Copa Libertadores. Então vamos lá, começando pelos centroavantes. Vamos começar por ele, Carlos Vinícius, jogador do Fulham, brasileiro do Fulham, tem passagens por Benfica, Tottenham, PSV, e é um jogador que já está atuando em alto nível europeu há um bom tempo. Ele não tem tanto espaço assim na equipe do Fulham, que é uma equipe de Premier League, mas ele já teve números interessantes no Benfica, no próprio Fulham, na Premier League passada ele fez 5 gols. Então é um cara que já arranjou espaço no Tottenham, um time grande da Inglaterra. Então é um cara que, ao meu ver, seria interessante para basicamente qualquer time do futebol brasileiro. É um centroavante que já está até começando a chamar a atenção de times brasileiros. Pela idade, ele tem 28 anos e tá tendo pouca minutagem no Fulham. Então, o Palmeiras já sondou a situação dele. Então, é um cara que eu acho que em pouco tempo, relativamente, vai estar jogando no futebol brasileiro. E seria uma opção maneira aí pro Botafogo. Passando aqui para um colombiano que joga na Itália, no Atalanta, e tem mais de 100 gols na elite do futebol italiano. Estamos falando sobre Luiz Muriel, centroavante do Atalanta. O colombiano fez sua carreira inteira, basicamente, na Itália. Ele também teve uma passagem breve pelo Sevilha. E é um cara que está com o contrato acabando. O contrato dele acaba no meio de 2024, em junho, ou seja, em janeiro já pode assinar um pré-contrato e também o valor vai ser bem menor pelo pouco tempo de contrato que vai estar sobrando. É um cara que está perdendo um pouco seu espaço lá na Itália, porque já tem seus 32 anos, mas, por exemplo, esse fim de semana ele fez um golaço pela Atalanta. É um cara que entrega números, já teve muitas temporadas na Itália de disputa pela artilharia do campeonato. É um cara que no futebol brasileiro, para muitos times, inclusive Botafogo, sobraria. Indo para o último nome de centroavantes, eu acho que seria o mais divertido, o mais interessante de ver no futebol brasileiro em geral. Você quer brincar? Então chama Vincent Aboubakar, ele mesmo. O centroavante camaronês, estrela de Camarões na Copa do Mundo, fez gol contra o Brasil, que deu a vitória para Camarões. É um cara que estava no Besiktas, já teve passagem pelo Porto, mas agora ele está livre no mercado depois de se desentender com a diretoria do Besiktas e acabou sendo dispensado. É um cara que, apesar de ter sido dispensado, fez mais de 10 gols no ano em 20 e poucos jogos, ou seja, estava entregando bons números ainda, teve suas temporadas de artilheiro no Porto, é um cara que sempre foi muito importante para sua seleção. E agora, livre no mercado, o cara já fala português por ter jogado no futebol português, é um cara que eu vejo, tipo assim, é a cara do futebol brasileiro. Eu acho que, tipo assim, é uma das certezas, assim, o cara vai jogar no futebol brasileiro, ele tem a cara do futebol brasileiro. E no Botafogo, o cara estando livre no mercado, é uma oportunidade clara aí para mim, que seria muito maneiro ver no time. Mas centroavante agora acabou, é uma posição que a gente não precisa tanto. Agora indo para ponta, uma das necessidades do Botafogo. Nas pontas eu achei 3 nomes que seriam bem maneiros no Botafogo. Todos jogam na MLS, na Liga dos Estados Unidos. Começando por Christian Espinosa. Christian Espinosa é o camisa 10 do San José Earthquakes. Ele é um ponta direita, mas também joga pela esquerda. Joga até centralizado se precisar. É o jogador que mais percorreu quilômetros na MLS esse ano. 340 quilômetros no total. E foi um dos jogadores mais criativos do ano nos Estados Unidos. Tendo números, índices muito altos de criação. E teve 13 gols no campeonato. Então é um cara que une a criação com artilharia. É um cara que seria bem maneiro e relativamente acessível. Passando também pelo argentino Barreal, ponta esquerda do FC Cincinnati, também joga como lateral, a gente pode classificar ele até como um ala. É um cara muito intenso, é um canhotinha
calibrada, baixinho, cabelo platinado, daqueles, sabe? Mas é um cara que é muito bom, ele tá pedindo passagem pra uma liga europeia até. Tem interesse de times europeus nele, mas de times alternativos europeus. Estamos falando aí de uma liga russa, um campeonato português e tal. E o Brasileirão pode ser um destino até interessante pro Barreal. Vai ser um cara um pouquinho mais caro, porque ele é novo, ele tem seus 23 anos. Seria uma peça aí que já pode corresponder hoje, mas também tem um potencial alto. Barreal é o nome dele. E acabando aqui os pontos com um nome mais conhecido pelo público brasileiro, estamos falando de Savarino, venezuelano, que já jogou no Galo, foi campeão pelo Galo e teve números bem maneiros, teve uma passagem bem positiva pelo Atlético Mineiro. O Savarino é o camisa 10, é a principal referência do Real Salt Lake City. É um cara que ainda figura na seleção venezuelana e tem tido números interessantes todas as temporadas, basicamente, desde que ele saiu do Atlético Mineiro. É um cara que já chamou a atenção de alguns times brasileiros nesses últimos anos, nesses últimos meses. O Fortaleza, se eu não me engano, chegou a negociar com ele. E é um cara que, vendo o que ele entregou pelo Atlético Mineiro, seria bem interessante pro Botafogo. Então, Savarino seria maneiro. Agora indo para os meio atacantes que eu gostaria de ver no Botafogo. E vamos começar aqui por provavelmente o principal armador assim do futebol argentino hoje, o cara que está mais se destacando nessas valências de criação, de chegar na frente e armar o jogo, Rodrigo Garro, o armador do Talleres. Garro tem sido provavelmente o melhor, o principal destaque do Talleres, chamando a atenção de muitas equipes sul-americanas, recebendo murmurinhos aí da Europa. É um cara que se destaca muito pela sua criação. Você vê os índices de criação na Argentina, o Garro tá sempre lá em cima como um dos principais criadores de perigo. E com isso, ele já pede um salto na sua carreira. Ele tem seus 25 anos, então tá numa idade boa ainda para dar um salto. Talvez para a Europa esteja ficando um pouquinho velho demais, então o futebol brasileiro é o principal mercado que esse cara poderia ir, ao meu ver, né? E o Botafogo seria Pô, eu adoraria ver o Garro no Botafogo. E passando agora pro segundo e último meia da lista, porque realmente foi difícil de achar meia. Esse daí, sinceramente, não sei se é tão realista, não sei se ele viria pro Brasil, não sei se é o plano dele, mas é o espanhol Cameron Puertas, de 25 anos, possivelmente o melhor meia do campeonato belga hoje. Eu botei ele, o que ele tá fazendo esse ano é algo fora de série. Ele tem 10 assistências em 18 jogos, é um dos principais jogadores da Bélgica hoje. E eu vejo ele como um cara que, tipo assim, tem a cara do Textor, sabe? É um cara que tem a cara da Igor Holding. Poderia ir pro Lyon, poderia ir pro Palace, poderia ir pro Molenbeek, talvez. E no Botafogo ele seria muito útil. Fica de olho nele. Cameron Puertas é um dos principais criadores. Tem uma bola parada muito boa. Com a bola no pé ele é diferente. Se você chegou até aqui, lembra de se inscrever aqui no canal. A gente tá começando, mas trazendo muito conteúdo de qualidade aqui pra você. Deixa seu like e me dá essa moral. Seguir. Pra volância, eu achei dois nomes experientes, cascudos, vencedores, que é justamente o que a gente quer, que o Botafogo tá procurando. Achei dois que seriam maneiros. Falando aqui de Alan, do Al-Wahda, com passagem pelo Napoli, pelo Everton na Premier League, e Vecino, da Lazio, que também já jogou na Inter, o uruguaio. Os dois têm 32 anos. O Alan foi um cara que se destacou mais ainda que o Vecino até. Teve anos muito bons na Napoli, sendo contratado pelo Everton para jogar a Premier League. E no Everton ele também teve bom nível. Ele, inclusive, foi convocado para a seleção brasileira, foi campeão da Copa América, foi lá se aventurar nos Emirados. Então é um cara que tem contrato acabando no meio de 24, então vai poder assinar um pré-contrato agora já em janeiro. Seria muito maneiro ver ele no Botafogo. Indo pro Vecino também acaba o contrato no meio do ano que vem. É um cara que tem experiência na elite italiana há muito tempo. Ele joga recorrentemente pela Lazio, pela Inter de Milão, Champions League, seleção uruguaia. Então é um cara que está acostumado com alto nível. Partindo agora lá para trás, para a defesa, pelos zagueiros, começando por ele, que eu acho que é uma oportunidade que o Botafogo não pode perder. Yerry Mina. O Botafogo tentou contratar o Mina ano passado, no meio do ano, não sei se vocês lembram, mas não deu certo. Ele acabou fechando com a Fiorentina e tá lá desde então. Mas na Fiorentina ele não tem tido muito espaço, não tá jogando, não tá tendo o minuto que ele merece. E o contrato dele vai até o meio de 2024, então certamente ele vai tá querendo sair de lá. E no Botafogo, jogar uma Libertadores, o Mina tem um nível muito alto pro futebol brasileiro. É uma daquelas oportunidades que eu acho que não pode perder, sabe? Então, gostaria muito de ver o Mina no Botafogo. Indo para outra oportunidade aí na zaga que eu gostaria de ver, seria Joaquim do Santos. Ele seria mais caro. Eu não vejo o Santos se livrando do Joaquim por barato. Mesmo tendo caído para a Série B, não vejo o Santos se livrando assim do Joaquim por um preço barato, mas é um jogador muito bom, já vai para sua segunda temporada se destacando na Série A, ano passado pelo Cuiabá, esse ano pelo Santos. Seria uma opção, para mim, vejo como certeira, assim, para dar certo na Série A. Para lateral direito, eu consigo destacar um que eu acho que seria
excepcional. Gonzalo Montiel, normalmente seria um nome que eu nem pensaria no Botafogo, eu ia achar muito irreal, muito caro e tal, mas aí eu fui ver, analisar de perto a situação dele, e é um cara que no Sevilha perdeu espaço. Pra quem não lembra, o Gonzalo Montiel é o lateral direito da seleção argentina que foi campeã do mundo, inclusive ele bateu o pênalti que sacramentou a vitória argentina na Copa do Mundo, na final. Então ele bateu o último pênalti, já a Argentina campeã. Foi o Montiel que bateu, então ele aguenta uma pressão. O Montiel é um cara que jogou muito no River Plate, foi vendido pro Sevilha. No Sevilha, perdeu o espaço total, foi emprestado pro Nottingham Forest na Premier League. Mas lá também não teve espaço, não deu certo. Então é um cara que o Sevilha tá querendo trazer de volta, porque não tá tendo minutagem no empréstimo, mas ele não vai aproveitar ele. Foi dito aí, noticiado, que o Montiel vai ser vendido, vai ser negociado na janela de janeiro. Então, pô, o futebol brasileiro pode ser um mercado muito interessante para ele. Pelo amor de Deus, se o Botafogo quer mostrar que quer alguma coisa a mais desse campeonato, o Montiel seria um lateral direito excepcional. Lateral esquerdo, temos dois brasileiros, um muito experiente e conhecido por basicamente todos os brasileiros, que é o Alex Sandro, de 32 anos, da Juventus, seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, mas enfim, o contrato dele tá acabando agora também no meio de 2024. É um cara que já perdeu espaço na velha senhora, não tem espaço na Juventus, a idade já tá chegando nele, ele não tá aguentando mais o tranco de jogar na elite italiana, mas pro futebol brasileiro é um cara que tem espaço em todos os times, basicamente, do campeonato. É um cara que ainda tem muita qualidade para jogar aqui. Então ele seria uma opção audaciosa, um pouquinho mais cara pelo salário, né? Porque é um cara valioso, assim, já é muito conhecido, tem mídia. Então, seria uma opção para mim certeira assim no mercado. Talvez um pouco irreal, né? Mas vamos ver, quem sabe, né? Indo para outra opção, Iago, lateral esquerdo de 26 anos, cria do Inter de Porto Alegre. É um cara que em 2019 foi vendido para o futebol alemão depois de algumas temporadas se destacando, mesmo bem jovem no Inter. Foi vendido para o Augsburg, na Alemanha, um time bem humilde, e está jogando lá desde então e tendo temporadas de titularidade, de importância no elenco e de boas atuações. O Palmeiras tentou contratar ele no meio do ano, não deu certo, mas o contrato dele acaba também no meio de 2024. Então seria um cara que une a qualidade com uma idade boa. Ainda tem 26 anos, então ainda tem muita lenha para queimar, muita lenha. Tá no auge físico. Então seria um cara que seria bem interessante aí ver no Botafogo. Agora indo para goleiros, vamos perder o Lucas Perry, ele vai ser vendido. Destacar aqui dois, uma opção mais veterana, mas que tem muita qualidade, e uma opção de uma promessa, um jogador que está mostrando muito serviço, ainda é muito novo, então tem muito a evoluir num perfil mais parecido com o Pé. Então, começando por a opção mais veterana, Marcelo Groy, ele campeão da Libertadores pelo Grêmio, tem muitos anos de futebol brasileiro, em times grandes, todo mundo conhece o Marcelo Groy. Ele foi vendido para o Al Ittihad da Arábia Saudita em 2019, tá lá desde então. Nesses últimos meses, nessa última temporada, ele tem se destacado muito. Ele foi titular todos os anos desde que chegou, tá? Então ele não perdeu essa casca, ele não perdeu o ritmo de jogo, ele tá sendo titular desde então. Mas nessa temporada ele tá se destacando muito. Ele foi eleito o melhor goleiro da Arábia Saudita 2 meses seguidos agora e tá no Mundial sendo titular. Agora eles foram para a semifinal, no momento da gravação desse vídeo, ele acabou de classificar para a semifinal, onde ele vai jogar contra o Fluminense no dia 18. Então o Marcelo Groy é um cara que une um espírito vencedor, com experiência e boa qualidade ainda. E como sabemos, um goleiro consegue jogar até os 40, enfim, ele tem 36, então ainda tem uns 3, 4 anos de impossivelmente alto nível. Agora indo para uma opção talvez com mais potencial, um goleiro mais jovem que também está mostrando muita qualidade. Falamos de Kevin Mier. Eu não sei se assim se fala, mas é um goleiro colombiano de 23 anos do Atlético Nacional. Provavelmente é o melhor goleiro da Colômbia hoje, um dos melhores projetos de goleiro da América do Sul em geral. É um cara que já está figurando na seleção principal da Colômbia e é uma peça importantíssima do Atlético Nacional e com certeza ele vai dar um pulo na sua carreira, um salto na sua carreira, vai melhorar o seu nível de time nos próximos meses, anos, enfim. Um cara que tem uma envergadura enorme e tem tudo para se tornar um grande goleiro sul-americano nesses próximos anos. Anota o nome aí, Kevin Mier. E, gente, é basicamente isso que eu consegui trazer pra vocês, alguns nomes aí. Eu pensando aqui na minha própria loucura, o que eu faria pra ajudar o Botafogo, enfim, nomes que eu gostaria de ver mesmo. Lembrando, não tem nenhuma informação. Todos esses nomes que eu trouxe são só jogadores que eu gostaria de ver no Botafogo, tirando aqui da minha própria cabeça, fazer essa brincadeira com vocês. Agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo quem você gostou desses nomes que eu falei, quem você traria desses nomes que eu falei, e também
Quem faltou eu falar aqui? Quem você acha que eu deveria ter falado, que eu não acabei falando? Enfim, esse conteúdo eu gosto muito de fazer, então se você gostou, dá uma moral no like, compartilha com seus amigos, mostra, pô, esses nomes aí, nunca vi falar, mas seria interessante no Botafogo, né? Quem sabe um dia a gente não vê eles no Botafogo, imagina, aí a gente volta aqui no vídeo e fala, pô, viu? Já tava sabendo. Deixa o like, compartilha, se inscreve aí no canal, tamo junto.